Por que a fanbase do Rengoku se tornou uma das fanbases mais chatas de Demon Slayer? Eu vou falar uma coisa que vai incomodar muita gente, e eu sei muito bem disso, mas alguém precisa falar o quão chato virou a fanbase do Rengoku na obra de Demon Slayer. E não, isso daqui não é provocação gratuita pro Rengoku, muito menos pros fãs, tá bom? É só uma análise sobre força e sobre feitos, e sobre o quão chato é uma fanbase quando os próprios fãs do personagem não sabem reconhecer a real força dele. Então, se você já ficou irritadinho, tentando discutir sobre força ou hierarquia do seu personagem, só porque o seu personagem é fraco, mas na sua cabeça ele é muito forte, você já pode saber que você vai se irritar até o final do vídeo, beleza? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra os fãs do Rengoku, tá? Mas, bom, você já sabe, né? É uma fanbase que ficou chata porque eles não sabem colocar o Rengoku na sua posição certa dentro da obra de Demon Slayer. O Rengoku é um personagem excelente, carismático, inspirador, marcante. Ele tem uma das cenas mais emocionantes de Demon Slayer e cumpre perfeitamente o papel dele. Ele deixou um impacto enorme na narrativa do Demon Slayer, mas o problema realmente nunca foi o personagem. O problema é que a fanbase pegou esse impacto emocional e transformou isso em um argumento só para criar mais poder em cima do personagem. Em algum momento, a fanbase do Rengoku decidiu que o Rengoku é um dos personagens mais fortes da obra, que eles falam todos os Hashiras que são muito mais fortes, que ele tá muito perto do nível de uma lua superior. Só que isso não é nada sustentado pelo mangá. Isso é a emoção falando mais alto pros fãs do personagem. Gostar de um personagem é uma coisa, e ignorar completamente a lógica da obra pra poder defender ele é uma coisa totalmente diferente. E vamos ser honestos aqui, sem paixão envolvida, o Rengoku é um Hashira abaixo da média. Isso não quer dizer que ele é fraco, porque basicamente Hashira fraco não existe dentro da obra, mas em comparação direta com os mais fortes, ele não tem a marca do caçador, não tem lâmina vermelha, não tem hacks especiais, não tem feitos extremos, assim como outros Hashiras. O diferencial do Rengoku não é o poder bruto, não é exatamente a velocidade, muito menos os hacks que ele tem, afinal, como eu disse, ele não tem nenhum hacks, né? Exatamente o que diferencia o Rengoku de muitos Hashiras é a determinação, a coragem e o espírito de luta dele, assim como nós vimos na luta contra o Akaza, que o Akaza mostrou o espírito de luta do Rengoku, e a gente viu que o espírito de luta do Rengoku é enorme. E sim, isso é incrível, muito incrível mesmo para a narrativa do personagem, para o desenvolvimento do personagem. Mas narrativa emocional não vai funcionar nada na hierarquia de força. Agora falando aqui um pouquinho sobre a luta do Akaza contra o Rengoku, sobre o quão forte é o Akaza. O Akaza, ele não é só um Lua Superior, ele é o Lua Superior 3. Claro, nenhum dos outros Lua Superiores são fracos, mesmo o Gyutaro e a Daki, mesmo eles sendo os Lua Superiores mais fracos, eles não são fracos, entre aspas, né? Eles só estão abaixo dos mais fortes dentro da hierarquia deles. Mas isso não quer dizer que eles são fracos, assim como o Rengoku não é fraco, porque ele é um Hashira, mas ele está muito abaixo da média no grupo. O Akaza, como eu disse, ele não é qualquer Lua Superior, ele é o Lua Superior 3. Ele é um dos personagens mais quebrados dentro da obra de Demon Slayer. O Akaza tem uma regeneração absurda, uma estamina praticamente infinita, experiências de combate de décadas. E principalmente, um dos hacks que diferencia muito o Akaza é a bússola da luta. O Akaza, ele não sente exatamente a presença assassina, assim como muita gente fica falando, tá bom? A bússola do Akaza funciona lendo o espírito de luta do oponente. Ele lê a intenção de combate. Ele vê a postura, o ritmo, o fluxo de ataque do seu oponente. E quanto mais determinado e focado for o inimigo, for o oponente do Akaza, mais fácil é pro Akaza prever e se adaptar aos movimentos desse oponente. Enquanto o Rengoku é só um humano lutando no limite do físico dele. O Akaza não cansa, não perde desempenho e só morre até aquele momento da obra se tiver a cabeça arrancada, porque nós não sabemos se ele conseguiria regenerar a cabeça assim como ele fez no Castelo Infinito. E mesmo assim, tem gente que trata essa luta como se ela tivesse sido equilibrada, mas não, ela não foi. O Akaza tava se contendo muito porque ele queria transformar o Rengoku em um Oni, então não foi nada equilibrado e o Akaza só saiu correndo no final, como todos sabemos, porque ele tava fugindo do sol. E bom, o Rengoku, ele realmente foi absurdamente corajoso. Ele enfrentou um Lua Superior sabendo que poderia morrer. E cara, isso é realmente nobre e muito inspirador, principalmente o grupo do Tanjiro que tava vendo a luta. Mas coragem não é escala de poder. Você não pode respeitar o personagem sem fingir que ele teria a chance real de vitória. E se infinitos é algo que basicamente deixa muito mais chata essa fanbase. Bom, eu vejo que muitos fãs do Rengoku sempre apontam isso e vem o clássico: ah, mas e se ele tivesse despertado a marca? E se ele tivesse sobrevivido
sobrevivido, se ele tivesse treinado mais, se ele fosse mais velho. Mano, qualquer personagem vira absurdo se você colocar um e se no meio. Demon Slayer não funciona assim. Funciona no que foi mostrado. E o que foi mostrado deixa claro que o Rengoku não estava no topo da hierarquia de força. A morte do Rengoku inflou tudo. A cena linda, trilha pesada, impacto emocional e pronto. O cara virou intocável. Qualquer crítica pra essa fanbase vira hate, qualquer análise vai virar ataque contra esse personagem. O Rengoku, ele é assim um ótimo personagem, mas a fanbase exagerou tanto que conseguiu transformar ele em um dos assuntos mais cansativos inteiros de Demon Slayer. E é isso que torna essa fanbase tão chata.